Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. Muito obrigado a você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites. E no programa de hoje, gente, nós vamos estar falando. O nosso tema é a nossa missão como espíritas. E para falar desse tema, nós vamos a Juiz de Fora, em Minas Gerais, com a Gisele Marques. A Gisele Marques é que vai estar conversando com a gente. Gisele, seja bem-vinda à Rede Boa Nova de Rádio, ao programa Sensibilidade. Gisele Marques. Bom dia, Damião, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver nos acessando. Uma alegria poder estar aqui, falar sobre a nossa missão como espírita, falar sobre a nossa intenção como espírita, conversar um pouco sobre o que é acolher essa doutrina na nossa vida. É para a gente, é para o outro, é para o mundo. Tantas pessoas têm perguntado, então qual será a nossa grande missão? A que fomos convidados? E melhor, o que aceitamos como convite? Então estejam aí tranquilos nesses raciocínios, estamos aqui para construir juntos, né, Damião? Opa, vamos sim. Antes da gente começar a falar desse tema de hoje, Gisele Marques, vamos se apresentar. Eu queria que você falasse de Gisele Marques por Gisele Marques, por favor. Tá aí uma parte difícil de ser espírita, quando nos é pedido para falar sobre nós mesmos, né? Eu sou pedagoga, eu sou evangelizadora, isso é fundamental na minha vida, né? Ser educadora. Estou na doutrina espírita desde criança, estou aí já há algum tempo, já assisti muita coisa, transformações dos espíritas, do entendimento do que é a doutrina. Hoje atuo na Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, como área de comunicação. Atuo na União Espírita Mineira, na Infância e Juventude, e contribuo também com alguns trabalhos na FEB. Então, estamos aí nesse movimento, né? Movimento espírita, que a gente também precisa diferenciar um pouco o trabalhador do espírita, do movimento, do frequentador. Então, a gente está aí atuando em várias etapas e em Juiz de Fora, eu, desde da minha infância, sendo evangelizada, eu estou no Centro Espírita Amor ao Próximo, que é a casa que eu atuo, que amo e que me sustenta nessa caminhada. Pronto, aí já temos aí Gisele Marques por Gisele Marques. Então vamos começar falando dessa nossa missão como espíritas, Gisele. E aí o que é bacana, né? É a gente poder já, e aí é bacana esse momento que estamos vivendo, né, Gisele? Este ano, 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E está lá, né, no Evangelho, a nossa missão como espíritas. Fala, Gisele. Verdade. O Evangelho traz para a gente, no seu capítulo 20, os trabalhadores da última hora, um item, o item 4, que fala missão dos espíritas. E é interessante que a gente tem observado nesses momentos quantas pessoas têm nos convidado a falar sobre o trabalho espírita, sobre o espírita que muitas vezes sumiu do centro espírita. É assim que nós somos recebidos, né? Quando chegamos em algum lugar para falar, cadê o espírita que sumiu? E aí a gente começa a raciocinar sobre essas coisas e lembra muito dessa fala aqui do Espírito Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala que nós levaríamos a doutrina espírita, que muitos não a compreenderiam, muitos não iam querer escutar, muitos não fariam, né, dariam verdadeiro valor para o que é a doutrina espírita. Outros tantos a desprezariam simplesmente como é algo que alguém está falando aí, mas nada a ver com o que a gente vive, porque às vezes realmente a doutrina espírita parece que fica no campo da ilusão para as pessoas. É algo ilusório que um dia pode ser que aconteça, mas que ainda não é uma realidade. E, na verdade, a doutrina espírita já é uma realidade há muito tempo.
nossos olhos que não estão sensíveis, nossos sentimentos que não estão sensíveis a percebê-la na nossa vida. Então, quando a gente pensa, cadê o espírito que sumiu? A gente tem que pensar nessa missão. Nos foi dito aqui, nos foi dito por Jesus, nos foi dito por Kardec, que todo missionário, e aí a gente não precisa pensar em grandes missionários, né? Missionário é aquele que aceita uma missão. Todo missionário passaria por seu tempo de crise. Crise como assim? Uma crise em si mesmo, uma crise ao seu redor, uma crise até mesmo nos conceitos, porque crise, a gente pensa naquele caos. Mas crise é um momento que você para refazer os rumos, avaliar o que já foi feito, estruturar-se e refazer a sua trajetória. Isso seria uma crise salutar, né? É aquele momento que você para. Tivemos aí esses momentos da pandemia. Estamos no momento da crise, do buscar a si mesmo, buscar os conceitos espíritas e perceber se realmente ele faz sentido na nossa vida. E é por isso que foi colocado neste mesmo capítulo a parábola do semeador. Foi colocado nesse capítulo o ensino do semeador. Traz para a gente a ideia de vários solos. Então, a gente tem que lembrar que nós somos vários solos. Nós somos aqueles que, em momento de crise, podemos ser solos pedregosos. Em momentos de alegria, de facilidade, somos como terra boa, aquilo que toda semente que cai brota, está tudo preparado, está tudo fácil. Mas nos momentos de crise a gente passa espinheiro, pedras, aquele endurecimento que às vezes me diz assim, poxa, tudo que eu fiz, tudo que eu sei, tudo que eu pratiquei até hoje, nesse momento não me valeu de nada. Senti dor como todo mundo, senti o medo como todo mundo, tive dificuldade como todo mundo, os desafios acessaram o meu lar como todo mundo. Então, cadê o meu diferencial? Então, quando a gente se vê espírita, a gente imagina que nós temos um diferencial por conhecer a vida eterna, por conhecer a imortalidade da alma, por conhecer a comunicabilidade com os espíritos, por conhecer o efeito que a caridade verdadeira faz na nossa vida. A gente acabou se vendo como alguém mais preparado. Mas, na verdade, a doutrina espírita me traz ombros mais fortes para esses momentos que a nossa missão vai ser questionada. Para esses momentos que a gente vai chegar para alguém falando, eu sou espírita, e ele vai falar, de que adiantou? Você passou pela mesma dor que eu. Mas aí a gente tem que lembrar, ser espírita é ter ombros mais fortes para passar pela dor que nós temos necessidade. Então, a missão do espírita é, sim, se colocar mais fortalecido. E nesse se colocar mais fortalecido, ele vai começar a modificar o ambiente onde ele está. Então, não é por saber de cor a codificação, ou por ir N dias no centro espírita, ou por pensar e falar sobre a doutrina a todas as pessoas, ou por saber como se dá esse ou aquele fenômeno mediúnico. Sim, pela transformação e pela assimilação desses conceitos que vão me fazer mais forte. É isso, Damião? Olha, é isso, né? E aí, né, Gisele Marques, a gente acaba percebendo também o quanto é importante, né? E dentro de todo esse conceito, a humildade, né? A humildade e aquilo que a gente estava comentando. Se estamos completando 160 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, o quanto é importante também essa humildade de buscar o conhecimento, porque o conhecimento aquele que tivemos lá aos 15 anos, ele é diferente dos 30, ele é diferente aos 50. É aprendizado, Gisele.
tempo todo, Damião. E é interessante a gente falar sobre esse ponto, porque a gente pensa assim, eu estou lá na doutrina espírita desde a infância, como eu disse a vocês. Então, eu já li todas as obras, eu já sei tudo, eu já tenho esses conceitos dentro de mim. Pronto, eu não preciso mais estudar. E aí a gente vai se surpreender quando a gente pega, por exemplo, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos ler novamente. Hoje, vamos ler hoje, aqui, nesse momento. E de repente a gente fala assim, peraí, mas isso aqui eu nunca tinha lido nessa obra. Eu não lembro de ter visto. Será mesmo que nessa nossa trajetória a gente nunca leu aquele trecho? Na verdade, a gente já leu várias vezes. Porém, o nosso amadurecimento, o nosso conhecimento, a nossa vivência ainda estava lá no princípio. Então, nós lemos e compreendemos até certo ponto. Hoje, mais amadurecidos, mais experienciados, nós vamos ler e compreender mais profundamente. Daqui a um tempo, quando lermos de novo, vamos ver que tinham mais ensinos naquele mesmo trecho que a gente não tinha visto antes. É fácil a gente compreender isso com essa mesma parábola do semeador. Antes a gente imaginava que existiria um homem como um solo pedregoso, um homem como um solo espinhoso, um homem como uma terra boa, um homem que deixaria sementes à beira do caminho. E hoje a gente já percebe que esse homem é um só, somos nós que, dependendo do momento, vamos agir como um solo outro. Algumas virtudes a gente já desenvolveu a ponto de assimilá-las em terra boa, praticá-las, colocá-las aí a serviço do mundo. Então, somos aquelas pessoas, por exemplo, se você já desenvolveu bastante o amor, somos aquelas pessoas que amam, como nos é pedido amar, ama o próximo, ama a si mesmo, ama a Deus, ama até mesmo os inimigos, já sabe até começar a perdoar aqueles que nos ofendem. Mas, em certos momentos, dependendo de onde somos atingidos, agimos como um espinheiro que quer sufocar aquela semente que foi lançada de verdade. Então, a gente aprofunda o conhecimento à medida que a gente estuda. Por isso é importante a gente não deixar de ir às obras fundamentais da doutrina espírita. As obras que nos orientam o caminho, porque principalmente hoje, né, a gente tem visto aí lançamento de muitas obras, de obras das mais variadas. Nós temos que ter essa base forte, solidificada em nós, para que a gente também possa avaliar as obras que nos chegam, né? Antes, a gente pensava assim, é a obra do Chico, então tá tudo certo. Mas hoje a gente tem a obra do Chico, a obra do amigo, a obra do outro companheiro, obras às vezes muito boas, mas tem algumas obras que não são tão boas assim. Nós vamos falar, não leia? Não, a gente não vai proibir ninguém de buscar conhecimento, né? Já passamos dessa época na humanidade. Porém, se a gente tem a base forte, a gente vai perceber, olha, esse livro aqui, neste ponto, não é um livro doutrinário, ou neste ponto não tem a contribuir conosco. Então, uma das missões do espírita é manter a codificação na sua pureza, divulgar realmente o que é doutrina espírita, não se deixar levar pelas amizades ou pelos interesses, porque quando foi perguntado a espiritualidade, a Erasto, né, daqueles que foram convidados à doutrina espírita, daqueles que foram convidados ao espiritismo, como saber aqueles que se acham ainda em bom caminho? Como perceber esses sinais? E a resposta foi a verdadeira caridade, que ensinarão e praticarão. Então, levar a doutrina espírita na pureza é estar como um missionário da doutrina, um missionário espírita. É contribuir nas nossas missões, largar o nosso interesse pessoal, porque a verdade nos acessa e a verdade muitas vezes ela é dolorida,
porque nos convida a mexer em pontos que às vezes a gente não queria, a transformar-nos em pontos que a gente não gostaria de mexer nesse momento. Mas quando você vê a verdade, automaticamente você tem que parar e pensar em você primeiro. Onde que eu tenho que me modificar? Então, deixar esse interesse de ficar como está e buscar essa verdade é fazer essa transformação em nós mesmos. Essa transformação em nós mesmos é que vai ser vista, olhada, e aí quando fala assim, nós temos que ensinar a doutrina, não é fazer proselitismo, não é buscar crentes em espiritismo, não é ir para a praça falar você tem que ser espírita, que esse é o caminho, porque se fosse assim, Jesus tinha feito, né? E Jesus não fez isso conosco, ele nos deixou o livre-arbítrio e a escolha. Então a gente vai perceber que ensinar doutrina espírita é por meio dos nossos atos, das nossas ações verdadeiras, da nossa prática verdadeira. Assim nós vamos ser percebidos e aqueles que convivem conosco vão observar o quanto a doutrina espírita faz essa transformação em nós. Então, se nós temos uma grande missão como espírita, é levar a verdade espírita a toda a gente. E é interessante, né, quando você vai passando isso, né, e aí a gente vai lembrando, né, que dentro da missão do Espiritismo, entre os homens, a reforma interior de cada um, fornecendo as explicações ao porquê dos destinos, né, a razão pelo qual muitos conceitos usuais são por eles restaurados ou corrigidos. O André Luiz, né, no Espírito da Verdade, no capítulo 8 do livro, né, O Espírito e a Verdade, nos traz essa reflexão também, o quanto é importante a gente estar lembrando e trazendo, fazendo essa associação, e a gente tem, de novo, aquilo que eu estava falando, né, Gisele? A humildade, né, Gisele? A humildade é fundamental, porque se nós lembrarmos da bem-aventurança, quando a gente lê o homem de bem, no capítulo 17 do Evangelho, e quando a gente vai às bem-aventuranças, parece assim que a gente precisa de máscara para respirar, né? Máscara de oxigênio para respirar. Porque é tão forte essas duas mensagens. E a gente começa a pensar assim, nossa, nunca que eu vou conseguir ser esse homem de bem. Se a doutrina espírita me diz para ser esse homem de bem, eu nunca vou conseguir ser espírita. Eu nunca vou conseguir ser essa pessoa, né? E aí muitos dos nossos companheiros falam, gente, aquilo ali é uma ilusão. Na verdade, aquilo ali é um convite para o futuro. Aquilo ali é o que você vai vir a ser, né? É interessante que Jesus não nos olha com o que a gente é hoje. Ele nos olha aquilo que viremos a ser. Ele olha aquilo que poderemos ser se nós caminharmos. Então, o homem de bem, ele é essa proposta para o futuro. Ele é essa proposta de transformação, de mudança. E a bem-aventurança também é essa proposta do futuro. Você será bem-aventurado quando você praticar misericórdia. Você será bem-aventurado quando você for caridoso. Você será bem-aventurado quando você for manso e pacífico. Você será bem-aventurado quando você praticar a lei de justiça, amor e caridade. Você será. Então, é aquele futuro que vai chegar se nós nos mantermos num caminho reto. E aí a gente vai pensar na primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, aqueles que são humildes. Por quê? Se você não for humilde, se você não se colocar com humildade perante todas as coisas, como você quer passar as outras etapas de bem-aventurado? Se você não for humilde para reconhecer os seus erros, reconhecer aqueles pontos que você precisa transformar, se você não for humilde para reconhecer que você não sabe tudo, que você precisa continuar buscando, se você não for humilde para reconhecer que precisa fazer pelo outro, assim como ele faz por você, e não é vou fazer pelo outro para que ele faça para mim. Ele já faz.
Então você está retribuindo aquilo que ele já faz. Porque mesmo sem você saber, o universo trabalha em seu favor. Então você não está fazendo para receber, você está retribuindo o que já recebeu. Né? Nós estamos aqui encarnados. Olha o quanto a gente já recebeu antes de realizar qualquer coisa, por exemplo, com esse corpo físico que é um instrumento para cada um de nós na Terra. Recebemos o auxílio de um mentor, recebemos a possibilidade de ter ali uma mãe e um pai que nos deram a vida, independente da constituição familiar que você tem, você já teve essa alegria. Então você já recebeu muita coisa e agora você está retribuindo. Você não está fazendo para receber depois. Você só está retribuindo o que já foi te dado. Isso requer humildade para reconhecer. Algumas pessoas ainda não conseguem trabalhar muito bem com esse conceito de humildade, porque elas se veem como grandes merecedores da dádiva divina, que somos sim, mas aqueles que foram ainda, como os antigos judeus, acreditavam um povo escolhido. Então eu estou tendo isso porque eu já fiz muito bem em outras encarnações. Então por isso que hoje eu tenho uma vida mais tranquila, por isso que hoje eu tenho mais possibilidades, é porque eu já fui. Não, na verdade, tudo que você está tendo agora é para que você seja. Então aquele que vem com uma facilidade econômica, uma facilidade na fala, uma facilidade no estudo, uma facilidade na vida social que seja, ele já está sendo preparado para construir com aquela facilidade que ele teve um mundo melhor. Mas a gente sempre acredita que o que a gente tem hoje é reflexo do que a gente foi ontem e, na verdade, é proposta para um vir a ser. O que a gente vê é que quando é dito lá no Livro dos Espíritos, o que é um bem-aventurado, né, para a gente perceber como que a humildade é a base do espírito puro. Se não for humilde, não existirá espírito puro. Lá é dito para a gente que é um bem-aventurado. A resposta é um espírito puro, aquele que não precisa mais encarnar. E aí, quando a gente lê isso, a gente fica numa felicidade. Peraí, eu não vou precisar mais encarnar, quer dizer que eu não tenho mais que vir para provas e expiações, eu não tenho mais que passar por dificuldades, é isso mesmo? Que maravilha, então eu quero ser um bem-aventurado. Na verdade, não precisa. E aí que está a grande diferença. Não precisar não quer dizer não vai mais. Não precisar é que você já se purificou. Você já se transformou. E por se transformar, você começa a olhar os outros irmãos como verdadeiros irmãos. E as necessidades deles vão te tocar profundamente, que um dia vamos fazer como Jesus, o Cristo. Pai, preciso ajudar. Então a gente não precisa, mas a gente vai querer. Aí não é mais aquele você vai encarnar porque você precisa se reajustar. Não precisa. Mas você vai encarnar por amar. Você vai encarnar porque você já é um grande missionário. Você vai encarnar porque você já entendeu que precisa colaborar com toda a humanidade. Então a humildade é o início de tudo que a gente vai vir a ser. E aí você estava falando, né, exatamente a partir dessa humildade, né, Gisele, que a gente vai falar aquilo que a gente já estava colocando antes, né, do colocar em prática. Esse exercício nosso de colocar em prática, porque senão, de repente, é o que passa para muitas pessoas, e eu deixo até para você, de repente, ter mais um espaço ali, me lembra muito aquela história do palestrante e o faxineiro, né? Olha lá, o palestrante está lá falando, e o faxineiro está lá colocando tudo em prática, Gisele. Exatamente. Nós que temos essa missão aí de falar também, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque falar é fácil. Já diz o ditado, falar é fácil. Fazer é que requer da gente um grande esforço. Quando a gente fala assim, igual está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, está escrito assim para a gente: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro, e aí tem espírita e tem espírita verdadeiro. Isso já dá um momento de pensar, né?
Qual que é a diferença de um espírita para um espírita verdadeiro? O espírita é aquele que conhece a codificação, é aquele que vai às instituições espíritas, é aquele que divulga o espiritismo. Ele já é espírita. Ah, mas eu estou vindo há 6 meses. Mas se você já está fazendo isso, você já é espírita. Mas um espírita verdadeiro, né? Aí é falado para gente, verdadeiro e sincero, que acha-se num grau de adiantamento moral, ou seja, você entra para a doutrina espírita, você já conhece a codificação, você já divulga, mas você está fazendo o seu adiantamento moral? Então, é igual o Damião falou, às vezes você está lá falando porque você já conhece, mas aquele que está lá no fundo, às vezes tirando a poeira, às vezes organizando a mensagem, às vezes recebendo a pessoa, ele já está fazendo o seu adiantamento moral. E aí, quem é o espírita verdadeiro? É aquele que está ali se esforçando, tanto é que é falado para a gente, reconhece-se o verdadeiro espírita, e é importante a gente dar essa referência, né? É no capítulo 17, no item 4, que está essa referência, que a gente às vezes usa tanto, e muitas vezes a gente não sabe onde está. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, o espírita verdadeiro é aquele que se esforça, e nunca fez tanto sentido para a gente essa palavra esforço. Voltando lá no início da nossa conversa, por que o espírita sumiu? Porque ele não está se esforçando. Porque dificuldade todos nós estamos tendo. Desafios 1000. Necessidades modificadas na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, na nossa família. Todos nós tivemos. Por que uns voltaram e outros não? Os que voltaram, se você conversar com todos eles estão se esforçando ao máximo. O desânimo tenta nos acessar, sim. O desconforto tenta nos acessar, sim. Os questionamentos do porquê que eu estou aqui todo dia fazendo isso, tenta nos acessar, sim. Mas a gente se esforça para compreender, a gente se esforça para se transformar, a gente se esforça para se manter firme nessa proposta que a gente abraçou. E isso todos nós, estejamos nós em qual trabalho espírita for. Da divulgação, da evangelização, da mediunidade, da recepção nas casas espíritas, dos transmissões online, quanto a gente se esforça para encaixar tudo isso. A gente precisa pensar nessa palavra esforço. O que é esforço hoje? Antes a gente acreditava que o esforço era o volume de trabalho. Hoje a gente sabe que o esforço é domar, sim, as nossas tendências más de nos entregar, né? Nos entregar e falar, cansei, já trabalhei muito, deixa para os novos. O que é ser novo na doutrina espírita? É na idade? É no conhecimento? Será mesmo que quando Kardec escreve lá, faz a Gênese e coloca a geração nova e fala que as gerações precisam se interpenetrar, precisam conviver, porque elas vão se modificando, mas essa vivência junto entre aquele que já está e aquele que está chegando é de fundamental importância para que os conceitos sejam passados, os conhecimentos sejam passados. Será que isso foi em vão? Só para colocar mais um capítulo? Não, é uma verdade. Então, quando a gente fala assim, deixa para os novos, a gente não está fazendo o que o Espiritismo nos pede. Levar experiências, conhecimentos, vivências para aqueles que estão chegando. Então, esse esforço que foi falado aqui, olha, 160 anos atrás, nunca fez tanto sentido para nós. E aí, lembrando que o Livro da Esperança, que foi um livro escrito quando o Evangelho fez 100 anos, então Emmanuel manda essa psicografia para o Chico, quando o Evangelho faz 100 anos,
eles enviam o Livro da Esperança. E o Livro da Esperança fala em vários capítulos o que é ser espírita, o que é estar na doutrina espírita, o que é o espiritismo em nós. Então, olha quanto isso já fazia-se necessário há 100 anos, né? Há 60 anos atrás. Então, o Livro da Esperança está fazendo 60 anos. Já era uma necessidade nossa, já nos preparando para esses momentos que viriam. Então, quando a gente pensa nisso, o que é ser um espírito, o que é ser um bom espírita, o que é ser um missionário espírita, nós precisamos pensar o que nos pede a doutrina espírita. E aí a gente vai novamente à mensagem lá do capítulo 20, que nos diz que esse verdadeiro espírita, que a gente vai reconhecer pela caridade que ensina e pratica, e aí a gente lembra o que é a verdadeira caridade, né? A benevolência, a indulgência e perdão. Então, praticar caridade é ter benevolência a todo minuto, é ter indulgência a todo segundo, é ter perdão a todos os momentos, em todas as ações. Então, ali já é um grande convite. Também fala que é levar consolo aos aflitos. A gente vai reconhecer um espírita que está no bom caminho, ou seja, um verdadeiro, pelo número de aflitos que ele consola, pelo amor ao próximo que ele dispensa, pela abnegação, ou seja, a entrega em cada trabalho, porque às vezes vão ser convidados a trabalhos e a gente fala assim, não vou dar conta, agora eu não consigo, agora está difícil demais. Agora está me exigindo muito. Agora eu estou ali num conflito entre, às vezes, família e o trabalho espírita, trabalho formal e o trabalho espírita. Eu acho que eu vou deixar para lá. E nesse contexto, qual é o primeiro a sofrer o dano? É o trabalho espírita, né? A gente vê isso muito. E a gente vai perceber que esses que abraçaram missões tiveram esses momentos de escolha. Tiveram esses momentos de perceber a minha vida só faz sentido se eu tiver tudo isso, trabalho formal, a família e a doutrina espírita, em um triângulo equilibradíssimo, tanto é que a figura mais equilibrada é o triângulo, né? Nesse triângulo equilibradíssimo, ali encontra a minha vida. Se algum desses vértices não estiver bem, eu não vou estar completo. Então, o espírita verdadeiro precisa perceber que a vida dele se compõe desses 3 vértices e tentar, de todas as formas, manter essa estabilidade nas suas ações. Por isso que ser abnegado, ter a renúncia, ter a entrega, são nesses 3 vértices. E a gente precisa ter esse trabalho aí, como diz o pessoal, esse jogo de cintura, de equilibrar tudo isso, de forma que, alguns momentos, a família vai te exigir mais. Outros momentos, a doutrina vai te pedir mais. Outros é a vida social, o trabalho formal que vão te exigir mais. Mas se você deixar de ter alguns dessas ações, desses espaços de ação, você não vai estar completo. Então, você não vai ser mais aquele feliz diante das situações. Você vai ser aquele que vai se entregar. Então, muitos dos nossos companheiros, nesse momento aí, se entregaram porque se afastaram muito da doutrina e agora se sentem vazios. Então, eles estão retornando aos poucos, tentando se completar novamente, de se complementar, de se encher novamente dessa vontade, para que possam se equilibrar novamente e continuar essa trajetória. Então, esse desinteresse pessoal, né, que a gente sabe que é um aspecto da imperfeição moral, o interesse pessoal, eu primeiro, eu tenho que estar bem, eu tenho que realizar, e depois que eu estiver tranquilo eu faço. Isso traz para a gente uma noção de que ainda não compreendeu o que é doutrina espírita. E a gente vai percebendo que tudo isso vai nos levar à compreensão do que é a lei divina, dessa harmonia que é viver em sociedade, viver em família, viver no centro espírita. Então, o espírita tem essa missão
de se mostrar equilibrado em qualquer espaço que ele estiver. Se mostrar consciente em qualquer espaço. E por isso, a gente vai ver grandes missionários, né, nas obras André Luiz também tem, grandes missionários, Manuel Filomeno, que vão a espaços que são tidos como espaços desequilibrados, transviados, né? Vão em espírito lá resgatar outros irmãos e saem da mesma forma, com o mesmo equilíbrio. Por quê? Eles já conquistaram essa noção. Onde eu estiver, eu sou um espírita e tenho comigo o equilíbrio necessário para agir como espírita. Hoje aqui no programa Sensibilidade estamos com Gisele Marques falando de Juiz de Fora e o nosso tema hoje para conversar com você justamente nossa missão como espíritas, né? E aí muita gente ainda pode ainda, apesar da Gisele estar falando tanto aí, Gisele, se está se perguntando como sabermos, né? Como vamos saber se estamos cumprindo a nossa missão? E a missão dos espíritos encarnados, considerando os tempos de hoje, a espiritualidade da verdade responde a Allan Kardec na questão 573 do Livro dos Espíritos, que a missão dos espíritos encarnados consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais, né, Gisele? Verdade, Damião, eu ia citar essa questão agora, porque ela é fundamental para o nosso entendimento. Nós somos esses que vamos sanear os ambientes que estivermos. Nós precisamos ser esse. Aí seremos espíritas verdadeiros. Porque o espírita não é aquele que vai obrigar o outro a ser espírita. O espírita é aquele que vai, com sua melhoria moral, transformar o ambiente onde está e, com isso, transformando o ambiente onde está, transformar os homens que estão nesse ambiente. A gente lembra de um capítulo que está no Pensamento e Vida, que Emmanuel fala para a gente de trabalho. E lá ele fala assim para a gente, que o trabalho ele tem 3 funções. A gente vai ter o trabalho, deixa eu até pegar o nome que ele dá exatamente ao trabalho, quer ver? Ele fala de um trabalho que vai modificar o ambiente. Um trabalho que vai modificar o nosso interno. Um trabalho que vai modificar as nossas ações. E ele vai nos convocando a agir com cada trabalho desse de forma mais consciente. Ou seja, o trabalho que a gente faz em nós também é um trabalho que a gente faz no outro, mesmo que o outro não perceba e mesmo que essa não seja a nossa intenção primeira. Mas é tão natural que nós vamos conseguir. Então, ele fala assim que tem o trabalho-ação. Olha, trabalho-ação. Ou seja, tem trabalho que não é ação, né? Tem trabalho que é interno. A ação que ele produz, a gente não vai perceber automaticamente ou imediatamente, mas ele vai ser percebido ao longo do tempo. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, essa pessoa mudou tanto. É porque ela fez esse trabalho dentro dela que não foi visível, mas já era uma ação de transformação íntima. Então, ele fala desse trabalho-ação que transforma o ambiente. Então, se eu chego todo dia no meu trabalho, ou se eu chego todo dia no meu centro espírita, e passo pelas pessoas e sequer cumprimento. Ou, muitas vezes, a gente sempre fala, né? Passa pelo porteiro e nem vê que ele está lá. O que eu estou demonstrando? Poxa, ser espírita é isso aí. Ser espírita é passar pelas pessoas e não ver que os outros estão aqui. Mas se eu sou uma pessoa que passo e pelo menos, e aí vamos dizer pelo menos, porque eu posso parar um pouco, conversar um pouco, mas tem dia que não vai dar. Então eu passo e cumprimento. Oi, bom dia. E falando isso com uma certeza de que o que eu falo eu estou realmente desejando, então quando eu viro para o outro e falo bom dia, eu estou desejando que o dia dele seja realmente bom. Eu tenho consciência disso. Isso já é modificador do ambiente onde eu estou.
Imagina, se o dia dele for bom, o do outro for bom, do outro for bom, de todo mundo é bom. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que ser caridoso. Eu tenho que estudar. Eu tenho que praticar a benevolência. Eu tenho que dar o perdão. Isso é obrigação. Quando a gente vai evoluindo, vai entendendo melhor a doutrina espírita, vai se percebendo, vai procurando essa transformação, a gente passa dessa obrigação para algo maior. A gente começa a falar, eu preciso fazer a caridade, eu preciso. Isso. Vê como que o eu tenho é alguém que está me impondo. O eu preciso já é uma conscientização daquilo que eu vou fazer de melhor para mim e para os outros. Então, ali começa a conscientização do espírita. Enquanto ele falar, eu tenho que estudar ou eu tenho que ler esse livro, ele ainda está no começo. Quando ele começa a falar, eu preciso ler esse livro, eu preciso trabalhar no bem, eu preciso auxiliar meu irmão, eu preciso me preparar melhor para as coisas que eu me proponho, já é uma mudança grande de consciência. Ali ele começa a perceber a necessidade de si mesmo, a necessidade de se fazer melhor. Com essa percepção, ele vai aprofundar mais e vai começar a dizer em certo momento, eu gosto de auxiliar meu irmão. Eu gosto de fazer a caridade. Eu gosto de estar estudando. Eu gosto desse livro. A gente percebe um aprofundamento nos gostos. Ele já está se sentindo mais amplo, né, no que podemos dizer de satisfação. E não há coisa melhor que um trabalhador satisfeito com a doutrina espírita. O que é se satisfazer? Se saciar, né? Saciado das suas dores porque ele entende, saciado da sua fome de saber, saciado da sua necessidade de fazer o bem, porque ele já gosta, ele já quer, ele já está ali com naturalidade. E depois ele já vai dizer, eu entendo perfeitamente o porquê de fazer a caridade. Eu entendo perfeitamente o porquê de estudar mais. Aí já é de dentro para fora. Eu estou fazendo a vontade não minha mais. Eu estou fazendo a vontade do Pai. Eu estou fazendo não porque eu acho que deve ser bom. Estou fazendo porque eu sei que é bom. Aí já é conhecimento. Já é sabedoria. A gente já passou do tempo da instrução para o momento de conhecimento e sabedoria. Então, a gente tem essas etapas, né? Instrução, que é aquele que onde a gente está ali batalhando como uma obrigação. E depois a gente passa para o conhecimento, que é já entendi que eu preciso. E depois a gente vai para a sabedoria. Eu sei que é bom. Então, a gente vê nesse caminhar espírita, nessa missão do próprio espírita, essas etapas. Então, quando nos é falado lá, como que a gente vai reconhecer o que está no bom caminho? É pelo número de aflitos que ele consola. Mas então, se eu não consolo ninguém, eu não estou no bom caminho? Espera, analisa. Você já está querendo? Então, você já está indo para o bom caminho. Daqui a pouco, você já não está mais querendo, você faz naturalmente. Esse é o espírita, essa é a nossa missão. E aí a gente não precisa esperar grandes momentos, ocasiões especiais, grandes congressos para ser o grande consolador. A gente vai consolar num ponto de ônibus, a gente vai consolar dentro de um comércio, a gente vai consolar nos momentos da família, a gente vai consolar nos corredores dos centros espíritas, onde quer que a gente esteja. Então, quando a gente pensa nisso, então eu tenho que consolar. Não, você vai consolar naturalmente. Eu tenho que amar? Não, você vai amar naturalmente. Então, a gente vai vendo, o espírita hoje tem essa grande missão no mundo, mostrar a naturalidade das ações. Mas para que ele possa demonstrar tudo isso, ele tem que entender, ele tem que praticar, ele tem que
assimilar profundamente aquilo na vida dele como um trabalho natural do Espírito. Para isso, é igual a gente já falou, humildade, esquecer vaidade, esquecer ambição, porque alguns ainda se encontram no caminho da vaidade e da ambição. Viu quantas cestas que eu distribuí? Será mesmo que aqueles que Jesus alimentou, e aí a gente sabe que o alimento de Jesus era da alma, né? Era para o espírito. Será que ele ficou contando para depois contar a Deus quantos que ele tinha acolhido, alimentado, consolado? Então, por que a gente faz isso se o nosso guia e modelo é Jesus e ele não fez? Então, deixa a vaidade de lado, deixa a ambição de lado, deixa o egoísmo de lado e vai trabalhar com a doutrina espírita na sua pureza, na sua simplicidade. A gente não pode esquecer que a doutrina é simples. Ah, mas é ciência, filosofia, religião. Sim, mas na sua pureza, na sua simplicidade. Por isso a gente não tem ritual, por isso a gente não tem sacerdote, como diz Herculano Pires, por isso que a gente não tem professor de espiritismo, somos todos aprendizes, porque tem que ser simples. Não quer dizer que simplicidade esteja aliada à irresponsabilidade. É responsabilidade e simplicidade. Nossa, que lindo essa oportunidade aqui com a Gisele Marques. E olha, está acabou o tempo já, Gisele. Nossa, olha, falamos com Gisele Marques, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, sobre a nossa missão como espíritas. Gratidão, viu, Gisele? E gratidão a todos que nos acompanharam aqui nesse programa de hoje. Obrigado, Gisele. Até uma próxima oportunidade. Espero que não demore muito, não, hein? Também, Damião. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e vamos aí divulgar a doutrina espírita, que é o consolo das nossas vidas. Até semana que vem, gente, com mais um programa. Você ouviu o programa Sensibilidade.